Oi, pessoal, tudo bem? Bom, as próximas 4 aulas, elas não serão em estúdio. Eu acho que seria mais interessante em estúdio, né? Aquele formato. A qualidade do áudio também eu acho que é bem melhor, da imagem. Toda uma configuração mais agradável também para participar, né? A gente sabe que a AD não é fácil. Porém, a professora de vocês ficou muito gripada, ficou com suspeita de Covid, bem no dia da gravação. Então, por mais que seja uma aula por semana, a gente grava várias de uma vez. E eu não pude gravar até a aula, deixa eu me lembrar, até a aula 10. Até, a partir da aula 12, né? Porque a nossa aula 11 ela é avaliativa e a partir da nossa aula 11, 12, elas serão no estúdio, sim, né? Se tudo der certo. Então, gostaria de comentar com vocês algumas coisinhas. Vamos lá. É, os nossos fóruns específicos, eu já comentei com vocês que eles entram como critério avaliativo do desempenho de vocês, e eu estou fascinada com os comentários de vocês. É muito interessante para mim sentir que está tendo uma repercussão com vocês. Continuem com tranquilidade, não apenas o que vocês aprenderam em sala de aula, mas as suas opiniões, suas visões de mundo, porque se fica só aqui na nossa cabeça, não muda. É preciso sair, é preciso ter a mudança. A gente conversa o tempo todo sobre diferenças étnico-raciais, mas as diferenças também nas relações humanas, elas são necessárias. A gente não pode confiar só o que está aqui, tá? É preciso ter uma troca. A riqueza está na troca. E isso vai para todas as áreas da nossa vida. Sobre os fóruns específicos, eu vou conversar com eles, com vocês, em dois momentos. Um pouco antes da A1, em outro momento, um pouco antes da A2, que a gente vai fazer ali um apanhado geral. E saibam que muitas das questões e muito do que eu preparo e do que eu penso é baseado no que vocês escrevem. Então escrevam, porque a gente não tem o contato pessoalmente. Às vezes o professor ele entende um aluno por um olhar quando ele está na sala de aula, mas aqui não dá. Então a gente precisa ter um pouco mais que vocês tenham um pouco mais desse empenho. Não, olha, mas eu estou sendo injusta de pedir mais para vocês, porque vocês estão arrasando. A maioria de vocês está participando bem. E, inclusive, eu acho que nós somos uma disciplina, uma das que mais tem interações assim. Vocês me respondam, mas quando a coordenadora de curso viu os nossos fóruns, ela ficou bem fascinada, assim, bem contente. Então, eu também me sinto realizada, assim, o dever, eu sinto que está sendo cumprido, não da minha parte, mas o de vocês, porque vocês têm um papel para a sociedade tão complexo quanto o de lecionar, que é o no meu caso, né, que de vocês é de salvar vidas. Os fóruns gerais, eles servem para questões, como vocês mesmos já comentaram. Já perguntaram assim, professora, eu não consigo mais comentar no fórum tal. E aí só foi explicado nesse fórum geral que os fóruns específicos só duram o período da aula, que é 7 dias. Então, a cada nova aula vai ser fechado a anterior e aberta uma nova. Tudo bem? Então, tentem acompanhar aí os prazos. E os fóruns gerais vocês podem usar para, tipo, um saque. Tipo, problemas gerais, assim. Ou então, assim, ó, respondi, não estou achando. Enfim, que aí os nossos tutores, a professora Marina e o professor Alcides, eles ficam mais atentos nesses fóruns gerais para questões técnicas mesmo. E os fóruns específicos é mais voltado para as disciplinas, mas por mim vocês fiquem à vontade para falar onde vocês quiserem, porque o importante é falar, é botar a boca no trombone. Agora, eu gostaria de pedir uma desculpa. Eu vacilei. Eu cometi um erro com vocês. Eu pensava, na minha cabecinha, que o modelo avaliativo era eu quem elaborava. Eu pensei que eu tivesse autonomia para fazer o sistema de pontuação que eu quisesse. Eu não estou me referindo ao ponto da aula 4, que é aquele ponto da aula, que é aquele ponto bônus que vai para a média. Eu estou falando do sistema de avaliação A1 e A2. A1 e A2
ela não pode valer 10 pontos, como eu pensava. A avaliação que vocês vão fazer escrita, né, presencial, ela vai valer 7 pontos, e aí 3 pontos serão por atividades complementares. Não, por outros trabalhos, né? Tem a atividade avaliativa e tem os trabalhos. O ponto bônus, ele vai contar aqui como um trabalho complementar. E o trabalho de vocês, eu não vou fugir disso, porque para mim o que vocês escrevem no fórum também tem valor. Também não, tem valor. Então, os 3 pontos de vocês eu vou tirar dos fóruns. Então, se você não participou ainda, se você falou pouco, se você só falou por falar e não pegou a disciplina direito, tome cuidado nos próximos bimestres, né, para a próxima avaliação, porque vai contar 3 pontos o desempenho de vocês nos fóruns. Independente de resposta certa, resposta errada, a avaliação do desempenho, no que tange do professor, ele é subjetivo. Não tem certo ou errado, tá? E principalmente porque eu sou contra esse estilo, né? Porque se tem certo ou errado, tem que ter uma bonificação e uma punição. Uma bonificação para quem está certo e a punição para quem está errado. E isso aqui não vai acontecer. Aqui é a vida real, né? A gente não pode seguir esse esquema das escolas de tradicionais, não, porque isso já caiu por terra. Isso não faz o menor sentido. Então, as nossas provas escritas valeram 7, o desempenho, a interação, o relacionamento de vocês comigo e entre vocês nos fóruns valerão 3 pontos, e temos o nosso ponto bônus, né, o nosso trabalho complementar, que vale 1 ponto. Mas assim, você não fez a tarefa e eu vou te dar 1 ponto. Ela vale até 1 ponto. Então, dependendo ali da sua resposta, das 3 perguntas, dos 3 tópicos que eu pedi para você responder, eu posso te dar 0,1, posso dar 0,4, 0,9. Vocês não me conhecem pessoalmente, mas para avaliar, eu não arredondo não, tá? Foi 0,9 é 0,9. Eu não sou boa de matemática. Por que eu vou ficar dando jeitinho na matemática? A matemática é essa, pronto e acabou. E aí eu vou fazer isso, tá bom? A pontuação é de 0 a 1. Não é todo mundo que fez que vai ganhar 1, não. Beleza? O que mais eu gostaria de conversar com vocês? Bom, era só isso mesmo. Agora a gente pode dar início à nossa disciplina. Essa é a nossa aula número 7 e ela é a parte 2 do tema da desigualdade racial. Na aula passada, a gente falou muito sobre a desigualdade racial no aspecto mais político e econômico, né? A gente focou também no desemprego, na falta de acesso, de oportunidades. Eu trouxe dados, estatísticas, e agora a gente vai falar mais sobre o pensamento racista. O pensamento segregador, sobre a origem da necessidade de segregar, né, desse modo de pensar, e que vocês aqui vão poder absorver como o racismo ele é uma decisão. A gente reproduz muita coisa, a gente reproduz, mas quando a gente assume consciência do que a gente está fazendo, passa a se tornar uma decisão. E é uma decisão muito complexa. É uma decisão, quando se decide ser racista, ela é cheia de justificativas, porque ninguém quer aceitar ou assumir que é racista. E também ninguém quer amar ou aceitar as diferenças. E vamos lembrar aqui agora que existem diversos tipos de racismo, né? Só que o da nossa disciplina, ela é sobre o racismo instituído pela população branca contra os não brancos. É contra a população. A nossa disciplina, então, vai falar sobre o racismo da população branca contra a população afro-brasileira e indígena. Essa relação que nos é importante, relação dos brancos com os não brancos. Não é o contrário. Existe uma relação de poder que ela é muito nítida em qualquer lugar que a gente vá. E assim, como Martin Luther King, eu também sonho, Martin Luther King Jr., né? Eu também sonho com o fim do racismo. Eu sonho, eu acredito. Eu ministro essa aula com essa crença. Eu vivo no meu dia a dia, minhas postagens, tudo o que eu faço é baseado nisso.
e também com base na ciência, eu acredito que esse fim, ele não será natural. Ele vai vir por meio de muito trabalho, por meio de muito estudo, por meio de luta. Essa aula mesmo, ela já é uma luta, ela já é uma transgressão para o sistema, já é uma transgressão para a classe dominante. E eu acredito que um dia todos esses nossos encontros, assuntos, lembram daqueles conceitos norteadores, daquele vocabulário que a gente estudou, né? Foi do quebrando estereótipos. Um dia todas essas discussões racistas e antirracistas, elas se tornarão obsoletas. Eu acredito nisso. Mas, para a gente alcançar esse sonho, a gente precisa ralar muito. Por quê? Quem não está sentindo a opressão não precisa que nada seja mudado, né? Então, é a ponta mais fraca que tem que pegar toda a responsabilidade. Então, é muito cansativo. É preciso lembrar com muita seriedade que o racismo mata. Quando vocês forem se deparar com centenas de casos de mulheres que sofrem violência doméstica, a maioria são negras. A maioria das pessoas que praticam também a violência são pessoas negras, são. Sabe aquele. Tá rolando a propaganda na Globo, que é se você nasce com a agressão, com a violência cresce com você. É o mesmo formato. E assim, bora lá. Como que a gente vai começar a falar disso que eu falei, desse pensamento segregador, né? Vou ter que falar do começo, como eu sempre faço, como uma boa historiadora que sou, que é quando a galera quando surgiu esse pensamento racista, a galera nem sabia que estava sendo racista, nem sabia que o racismo estava sendo germinado. Tudo começa com a realeza, tudo começa com a monarquia, com os reis e com a necessidade de manter o poder, assim, e manter o poder de uma forma absoluta de controle, um poder assim geracional, através da consanguinidade. Como assim, professora? Porque no período absolutista, né, as monarquias, elas preservavam o seu poder. E elas preservavam por meio de casamentos consanguíneos. Eles queriam tanto ali que fosse aquela pureza da raça que queria até que fosse até da raça deles mesmos, né? Casamento entre irmão, casamento entre primo, casamento com pai, casamento com tio. Isso já é racismo? Não. Isso aqui não é racismo ainda, mas se trata sobre a raiz da valorização de uma pureza genética. Isso vem, ó, desde antes de Cristo. Aqui é sobre uma necessidade a todo custo de perpetuação do poder. A ideia, então, era reproduzir entre os seus iguais para gerar uma fortaleza genética. Só que, com os anos, os estudiosos perceberam que, na verdade, essa não alteração genética gerava era um enfraquecimento. A ideia de pureza, né, de linhagem, ela se propagou com o tempo, ela se adaptou, ela mudou, mas também permaneceu de certo modo. Como assim? Onde eu estou querendo chegar? A nossa vida, o movimento da humanidade, ela é baseada no tempo histórico. Porque tem o tempo do relógio, tem o tempo de sei o quê, e também tem um tempo histórico. O tempo histórico, ele é baseado numa mudança e na permanência das coisas. Mudança e permanência, elas são uma propriedade do tempo histórico. Em toda a sociedade, há esforços para mudar e para manter tudo como está. Então, é um paradoxo, é uma parada dialética. Tudo acontece em tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Os diferentes grupos sociais estão sempre se confrontando por seus interesses. Então, as noções de controle, elas mudaram em alguns aspectos, mas elas também permaneceram em outros aspectos. E nessa alteração e adaptação, elas provocaram mudanças e adaptações também na percepção humana de realidade, nas suas relações, no seu imaginário, no jeito de pensar, né, nas coisas. E como nada vem do nada. Por exemplo, quando o Adolf Hitler ele quis colocar em prática, né, esse modo de pensar da pureza, né, ele criou muitas justificativas para justificar isso.
Mas, além disso, ele acreditava com tanta fé, não porque foi algo que nasceu na cabeça dele. Ele, sim, ele não era o paciente zero do nazismo, sabe? Não, isso já era uma ideia aceitável na Europa, né? Os servos já viam a realeza que isso já era uma coisa comum, essa preservação da linhagem, do sangue, né? Eles viam muito valor nessas coisas. E aí, é, como isso era muito aceitável na Europa, os remanescentes dessa galera, dessa realeza, dessa ideia, desse imaginário, dessa compreensão de pureza da realeza, eles não viam como, eles viam, na verdade, as diferenças como um enfraquecimento das relações. Então, eles viam a relação entre os diferentes como uma ameaça. E ele só. E o Hitler, ele foi só um lá que tinha, né, o instinto mais assassino suficiente, que decidiu e conseguiu conquistar, né, postos de poder, postos importantes na política. Ele era um chanceler quando ele se tornou o terceiro Reich. Uma mentalidade extremista. E aí, o que rolava? Não era só ele. Uma parcela da população também pensava assim. E aí, o seu plano foi completamente reforçado. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre como a desigualdade, né, o princípio dela, ela é uma decisão. E a decisão, ela começa em não aceitar as diferenças sem uma explicação. Como é que a pessoa fala assim, ah, assim, eu não aceito as diferenças. Mas qual é essa explicação? Ela não tem uma explicação. Então, mesmo que eu não saiba que estou reproduzindo uma coisa, não me questionar também é uma decisão, tá bom? Por quê? Porque não me questionar é mais confortável. Então, se eu quero me manter nessa zona de conforto de racismo, é também uma decisão. E sair dessa zona de conforto, né, e compreender a realidade é doloroso. Ninguém quer se assumir racista. E muito menos quer assumir que sofreu racismo. Então, vamos lá. Eu gostaria, nesse momento, de propor uma leitura coletiva. Só que é claro que não é possível. A gente não está nem em sincronia, né? Eu estou gravando essa aula no dia 14 de março. Estou gravando essa aula no dia 14 de março. Vocês vão ver ela só no dia. Ah, na verdade, você vai ver ela amanhã. É. E aí, a gente não está ao mesmo tempo, mas é preciso dinamizar de algum modo essas nossas aulas. E eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: já é difícil uma leitura coletiva pessoalmente, né? Imagina ao vivo. Ou já é difícil pessoalmente, imagina online. Então, eu gostaria agora que vocês imaginassem na sala de aula. Vocês entraram, sentaram ali no lugarzinho de vocês. E aí eu me levanto, eu peço para vocês sentarem em círculos e eu começo a distribuir um papel, mesmo papel para todo mundo. E eu falo que a gente vai fazer uma leitura conjunta, cada um vai ler em um momento. Infelizmente não vai dar para isso acontecer, mas eu vou fazer a leitura aqui, pausadamente. O pessoal reclama muito que eu falo muito rápido. Com razão, mas eu vou tentar ler aqui um pouco de forma mais tranquila. E nós vamos ler esse texto juntos. E ele vai nos dar uma dica, né, do que a aversão às diferenças e essa obsessão pelo controle é capaz de fazer com a humanidade. Veja bem. Hemofilia. Conheça mais sobre a doença da realeza. Esse aqui é um artigo do site Diagnósticos do Brasil. Ele foi feito em 22 de abril de 2022. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a doença da realeza. A hemofilia, ela é um distúrbio raro que afeta a coagulação do sangue. E você sabia que ela já se fazia presente entre os membros da família real britânica por gerações e foi passada adiante para outras casas dinásticas do continente europeu? Vamos continuar a leitura e saiba mais sobre o assunto. O que é hemofilia? Hemofilia A é uma desordem sanguínea rara
caracterizada pela incapacidade do corpo de produzir uma proteína vital para a coagulação sanguínea, conhecida como fator 8. Por conta disso, o corpo fica praticamente incapacitado de curar suas feridas, uma vez que as crostas, o famoso cascão, formam-se com muita lentidão. A doença pode se apresentar de forma leve ou mais aguda, mas na sua pior forma pode levar o corpo a contínuas hemorragias internas e profundas, que duram por muito tempo e oferecem um grande risco à vida. A rainha Vitória era portadora de um subtipo de hemofilia, conhecida como a hemofilia B, uma versão mais severa da doença, ocasionada pela deficiência da produção de proteína do sistema de coagulação, o fator 9. Gente, eu sou muito pró, eu sou muito a favor, eu sou muito a favor de que disciplinas tinham que ser interdisciplinares. Porque como que eu vou dar uma aula de história, vou falar sobre a doença da realeza, sendo que eu não sei o que é fator 8, o que é fator 9, o porquê que é hemofilia A, hemofilia B. Já podia entrar aqui agora um professor de biologia, né, e já dar uma explicada aí sobre o que estão querendo. Na verdade, eu acho que nem fator 8 que fala, deve ser fator oitavo, né? Vamos continuar. De geração para geração. A soberana, a Rainha Vitória, foi o ponto de partida pelo qual o número de seus netos herdou a hemofilia, além de outras doenças raras e letais. Vitória era portadora de um distúrbio que prejudicava a capacidade do corpo de coagular o sangue. Muitos de seus descendentes do sexo masculino desenvolveram a hemofilia. Sua linhagem levou adiante a doença, que foi alvo de preocupação para muitas pessoas, especialmente entre a família real russa, os Romanov. O herdeiro do trono, Alexei, bisneto da rainha inglesa, foi tratado tanto por médico quanto por monges, como o famoso Rasputin, que supostamente curava as dores do garoto com orações. O oitavo filho da rainha Vitória, príncipe Leopoldo, foi o primeiro integrante da família a manifestar os sintomas do mal. É porque eles viam, na Idade Média também, eles viam tudo como muito. Se não fosse divino, era um pecado, né? Era do demônio. A criação. Ou a criação. A criança nasceu em abril de 1853, de constituição frágil. Aos 8 anos, o oitavo filho, aos 8 anos, ele foi diagnosticado com a hemofilia. Depois de um ataque grave de hemorragia, ele foi levado para fazer tratamento no sul da França. A enfermidade foi passada ao príncipe pelo cromossomo X de Vitória, e, por sua vez, materializava-se exclusivamente em forma de doença nos descendentes do sexo masculino da soberana. Ah, então ela era portadora porque o feminino é XX, né? Então ela conseguia ser portadora. O masculino não. Ele só tem o X, então, pelo pouco que eu lembro de biologia, né? Então todo homem ou ele tem ou ele não tem como ser portador. Depois de outro forte ataque, de hemorragia, em 1868, é recente até, né? A rainha afirmou que a partir de então, Leopoldo seria seu principal objeto de interesse na vida. Todas as noites, ela se despedia dele com um beijo, aflita e com ansiedade constante em relação a ele. Para o príncipe, era insuportável ter que ficar em casa, lutando contra várias lesões na perna e sangramentos, enquanto seus irmãos se divertiam lá fora. No ano de 1884, ele sofreu uma queda e machucou gravemente o joelho. Pouco depois, teve um ataque de convulsões e morreu de hemorragia. Ave Maria. Aqui a Rainha Vitória tá acabando. A hemofilia deixou um rastro grande de tristeza na vida da soberana. Apenas alguns anos antes da morte de Leopoldo, em 1872, o netinho de Vitória, Fritz, filho da princesa Alice com Luís IV, apresentou os primeiros sinais da doença aos 2 anos. Um ano depois, a criança morria, em decorrência. Nossa, o nariz tá coçando. Em decorrência de uma hemorragia interna.
depois de cair de uma... Ave Maria, depois de cair de uma janela. Essa morte assombrou bastante a princesa Alice, quanto sua filha mais nova, Alix. Foi por meio da futura imperatriz Alexandra Feodorovna da Rússia que o gene hemofilia passou para os Romanov. A doença também apareceu na família real prussiana, quando a terceira filha da princesa Alice, Irene, se casou com seu primo em primeiro grau, o príncipe Henry, que também era neto da rainha Vitória. A enfermidade se manifestou em dois filhos do casal, os príncipes Valdemar. Será que é. Deve ser Valdemar, não, né, gente? Deve ser Waldemar e Henry. Waldemar e Henry. A maioria dos descendentes homens da rainha que manifestaram sinais da doença faleceram muito cedo, sendo o caso mais famoso, conforme dito antes, o do príncipe Leopoldo e o do herdeiro do trono russo, que recebia a atenção espiritual do monge Rasputin. A hemofilia desapareceu da família real britânica quando seus membros foram, aos poucos, deixando de se casar com primos e realizando matrimônios com pessoas de fora da realeza. Agora, o tratamento atual da hemofilia consiste na reposição do fator de coagulação deficiente, principalmente por meio da administração frequente de concentrado de fator 9, 8 ou 9. Mais recentemente, pesquisas estão sendo realizadas para avaliar a terapia gênica como alternativa de tratamento para a hemofilia. A técnica consiste, basicamente, em introduzir genes funcionais no interior de uma célula-alvo no organismo, que passa a ser capaz de produzir e liberar no sangue o fator deficiente. Então, olha só, essa obsessão por uma pureza genética, na verdade, gera uma deficiência. Eu tirei o compartilhamento sem querer. Pronto. Então, assim, quando vocês forem também falar nos fóruns, vocês me falam se esse formato, que a gente tem muitas aulas pela frente, né? Se esse formato de fazer uma leitura junto é ruim, se é bom, se deu para acompanhar, se vocês gostariam que eu falasse mais devagar, se eu só lesse, se eu não fizesse entonações, porque eu fico lendo fazendo comentários, né? Sou humana, gente. Mas eu gostaria que vocês dessem as considerações de vocês sobre esse momento de leitura, tá? Se é melhor não, se for texto menor, beleza? Preciso de vocês. E o que acontece? E o que o pensamento sobre esse controle de gerações, né, pela não mistura, essa preservação absoluta pela homogeneidade fez? Para a gente entender essa aula toda. Por que que é preciso ver qual que é a importância da diversidade? Tudo que for contra a diversidade está fadado a acabar. Eu estou falando de cultura, eu estou falando de cultivo de terra. Nenhuma terra ela vai ser produtiva para sempre se ela tiver só o mesmo de produção de terra. Nelas, alguns de vocês devem saber disso mais do que eu. O pouco que eu sei é a população dos nossos povos originários. Quando eles estavam cultivando a terra num lugar, assim que eles tiravam, né, a plantação, eles iam para um outro lugar, plantavam em um outro lugar. Depois que essa terra se recuperava, vinha, plantava outra coisa. A monocultura, ela também não é vantajosa. Dando aqui exemplos de diversas opções, né? Então, até entre essa não diversidade genética, como ela pode gerar uma fraqueza, uma fragilidade. E a riqueza, ela está na diversidade. A galera, então, ela ficou tão obcecada pelo poder, que ela preferiu praticar incesto do que ter casamento com pessoas dos outros reinos, né? Também é questão de poder. Então, imagina pensar em casar com pessoas da outra etnia, entendeu? Vamos para uma outra leitura. Essa vai ser bem mais prática. Que são uma leitura super interessante. Vocês sabem que é uma leitura assim bem
é, como que fala? Divertido assim, né? Jornalismo assim bem tranquilo. Para trazer para vocês algumas famílias que fizeram casamentos incestuosos para manter o poder. Essa galera inventa cada coisa. Para preservar o poder, várias dinastias realizaram matrimônios entre seus próprios membros. Uma loucura. Aí temos uma imagenzinha aqui da tipo do caso de família, né? Eu sou muito família. Só caso com primo, irmão, tio. Vamos lá, primeiro caso. Ó, são vários casos bem pequenininhos, tá? Vou ler aqui rapidinho. Um amor incendiário. Quando o papo é pegar na própria família, ninguém ganha, de Júlia Agripina Menor. No auge do Império Romano, ela era amante de Calígula, que era o seu irmão. Após a morte dele, começou um affair com Marcos Antônio Palas, só para se aproximar do tio dela, o imperador Cláudio. Ela então conseguiu casar com Cláudio e teve um filho, o Nero. Sim, aquele mesmo que supostamente incendiou a cidade. E quando ele se tornou imperador, ela virou amante do próprio filho. A Júlia Agripina Menor, ela casou com o próprio filho que já nasceu do tio dela. Só que aí ela foi morta, amando de Nero, sob influência da esposa dele, que era a Pompeia Sabina. Olha a baguncinha. É o Tchan no Havaí. No século XIX, antes de o Havaí ser anexado pelos Estados Unidos, a princesa do arquipélago Narrienaena cumpriu a tradição de casar com o próprio irmão. Tradição já, né? Mas missionários cristãos já haviam convencido a população de que o incesto deveria ser banido. Narrienaena desfez o enlace e se casou com um jovem de outra família. Mas, nesse meio tempo, rolou uma gravidez. E o irmão garantiu que o filho era dele. A criança morreu logo após o parto. Narrienaena entrou em depressão e faleceu depois. A família real nunca mais realizou matrimônios entre si. Deu ruim. Há um motivo biológico para se evitar o incesto. Ele tem mais chance de gerar filhos com problemas graves. Vide a dinastia Habsburgo. Um texto desse, inclusive, está na leitura complementar de vocês. O príncipe Carlos do século XVI, ele tinha o corpo deformado e o temperamento instável, possivelmente porque a avó materna, Catarina, era irmã do avô paterno. Então ele já era filho de irmãos. E o avô materno era irmão de sua avó. Então os seus dois avós eram irmãos. Nossa, é até difícil explicar. Era irmão de sua avó por parte de pai, Isabela. Joana de Castilho, que era sua bisavó, era irmã da sua avó, Maria de Aragão. E aí, os Habsburgos, eles se cruzaram tanto que hoje essa outrora poderosa linhagem simplesmente não existe mais. Esse povo é demais. Minha neta, ou minha filha, minha neta. No Egito, teve outro caso complexo, daqueles que a gente não entende nem com infográfico. Ramsés II reinou entre 1279 e 1213 a.C., mas em torno de 1255, Nefertari, sua primeira esposa, faleceu. Boa notícia para as outras no harém do faraó. Todas foram promovidas. Isetnofrete, a segunda esposa, virou rainha principal, e a Bintanat, a filha de Insetnofrete e Ramsés, se tornou a segunda esposa, que, juntos, tiveram uma menina, que era ao mesmo tempo filha e neta de Ramsés. Vamos lá. Penúltimo. Esse é o penúltimo. Bagunça sem fim. No Egito Antigo, assassinatos e sexo em família eram comuns. Mas assim, não por mero prazer, não. Era tudo em detrimento do poder.
Mas a dinastia ptolomaica, que governou entre os séculos 4 e 1 a.C., barbarizou geral. O caso de Ptolomeu VIII, que viveu entre os anos de 1882 e 116 a.C., é exemplar. Para chegar ao poder, matou Ptolomeu VII. Aqui na coceira do meu nariz. O Ptolomeu VII, que era casado com a sua mãe, que era, que era também sua irmã, casada com seu irmão. Na sequência, Ptolomeu VIII se casou com sua irmã, resultado do matrimônio entre sua mãe e irmã, com seu pai e irmão, que entendeu parabéns. Agora imagine o climão desse almoço e família. Gente, eu acho muito engraçado. Um nó em 3 gerações. Nascida em 1837, Elizabeth, rainha da Áustria, era filha de Ludovica da Bavária. Uma irmã de Ludovica, Sofia, teve um filho com o arquiduque Franz Kohl. Era Francisco José, o futuro líder do Império Austro-Húngaro. Elizabeth se casou com o primão José, mas tinha uma relação péssima com Sofia, que era ao mesmo tempo sua sogra e sua tia. Para piorar, a irmã de Elizabeth, Carolina, se casou com Francisco II, que era o avô de José. Bom, haja matemática aqui para entender do que se trata aqui, né? Mas aqui está falando de racismo em si, gente. Eu acho que ainda não tá, não, né? Tá bem claro que eu não estou falando de racismo ainda. Mas está falando sobre a obsessão pelo semelhante. Como se fosse mais vantajoso, como se fosse mais nobre. Então, antes mesmo do processo escravizador, né, que nós passamos, de colonização, a gente já vê essa necessidade de controle, né, muito antes, como uma necessidade humana, assim. Porque, pelo jeito, mesmo se nós todos fôssemos da mesma cor, que a nossa pele fosse transparente, parece que tinha que ter algum modo de ter uma supremacia, né? O que é muito estranho. Então, eles pensavam assim. Teve um caso que, ao meu ver, né, como historiadora, foi o mais impactante, que não está aqui, e talvez por ter sido o mais impactante não está, que é o caso da Cleópatra. A Cleópatra, ela casou com uma criança para poder manter o poder. Era o irmão dela, eu acho. Ótimo historiador, né? Mas se eu não me engano, era um irmão dela. Olha, não tenho certeza se era irmão, mas eu tenho certeza que tinha 8 a 13 anos de idade, assim. Aí qual que era o pensamento da galera? Eles falam assim, gente, se até a Cleópatra fez isso para manter o poder, né? Ela que é referência de estratégia e tal. Vou falar como o pensamento da galera até. Nós acreditamos também que nós temos uma ameaça genética, né? Estão querendo misturar a gente, essa diversidade aí de genes e tal. Então a gente vai fazer o possível para a gente controlar o nosso poder, porque a gente acredita que esse poder ele tem que estar com a gente, e tem que ter uma guerra, e tem que ter uma submissão, porque nós temos que estar no topo, que nossos traços físicos são parecidos, eles são melhores, e nós temos as nossas crenças, e nós odiamos quem não tiver nossa crença, o que foi diferente da gente. E as diferenças, elas são uma ameaça para nós, e nós temos que proteger a todo custo a nossa fisionomia, e proteger as nossas tradições, e temos que proteger o nosso ódio às diferentes. Então, vejam bem, eles viam os demais. Eles se viam, não, eles se viam, os demais não. Eles se viam como quem mais tinha bens, consequentemente mais poderes, e isso em quantidade, né? Mas eles não eram a maioria em quantidade de volume de pessoas, né? E essa galera, eles só viviam no mundinho deles ali, eles não viam a realidade como é que era de verdade. Então, eles consideravam todos os outros que não tinham esse poder e essa semelhança da fisionomia entre eles como minorias.
E até hoje, na verdade, essa expressão, ela tá aqui com a gente. A gente sempre chama as maiorias e as minorias. Só que essa informação vai para alguns de vocês, que eu acredito, e alguns já saibam. Mas o termo minorias, ele não vem da quantidade de pessoas. Vocês sabiam que eles vêm da quantidade de direitos? Quando a gente fala em minorias, a gente está falando de pessoas que não recebem todos os direitos declarados na Constituição Federal. Simples e ponto final. Direitos humanos que. Os direitos humanos, na verdade, eles existem que é para que existam os direitos para as pessoas que não têm direitos. Então, as políticas étnico-raciais são para a inclusão das pessoas que recebem menos direitos a terem mais direitos, sabe? As políticas étnico-raciais, elas lutam por isso. Os direitos humanos pelos direitos do que está constituído na Constituição. Os direitos humanos, as políticas étnico-raciais, elas cobram pelo que está na Constituição, mas não é executado. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Tá aí, ó, a Constituição, artigo 205. É dever da família. Mas e se a família não consegue sustentar, é dever do Estado. Antes disso, eu quero fazer uma observação. Eu acho que eu já comentei sobre isso na aula de vocês. Tem um provérbio africano que fala que para criar uma criança é preciso de um vilarejo, é preciso de uma vila, é preciso de uma construção. Uma família só não é capaz de dar educação para uma pessoa, para um indivíduo. É preciso uma sociedade que acolha e que proteja essa criança, entendeu? Todos os adultos ao redor são responsáveis por essa criança, né? Então, sim, é dever da família. Mas tem a questão também, né, orçamentária, de grana, de finança, de investimento. Se a família não consegue sustentar, é dever do Estado arcar com a educação. Uma educação pública existe para isso. O transporte escolar público existe para isso. A merenda escolar, ela existe para isso. E a educação, ela é para o bem da sociedade. E o Estado, se ele não oferece isso, por lógica, então, o Estado, ele não quer o seu próprio bem? Porque, pensa comigo, quanto mais tivesse educação, maior seria a qualificação da mão de obra, né? E por si só, deveria ter, então, mais oportunidade de emprego para a galera se ele tiver mais mão de obra. Porque se o problema foi esse, por que não qualifica a mão de obra? Porque emprego tem. Eu consigo ver emprego em todo lugar no mundo. De diversos modos, sabe? E aí, quanto mais tivesse educação, mais seria qualificada a mão de obra. Mais qualificada a mão de obra, mais os trabalhos seriam melhores executados, mais empregos, né? Antes disso, mais empregos, mais trabalhos melhores executados, mais as empresas se construíam, a sociedade se construíam, mais as famílias estariam estruturadas, menos o Estado teria problemas com o desemprego e com os problemas que o desemprego causa, dívidas, né? Tantas pessoas com tantos dividendos e em situações extremas e muito piores, que são pessoas em situação de rua, roubos, assaltos. Olha o efeito em cadeia da responsabilidade de um país sobre a educação. E olha que eu estou dando o exemplo de um direito básico só de um, que é o da educação. Sem contar os direitos à saúde, né? Que entra aí saúde sanitária, saúde alimentar, segurança. Olha o efeito em cascata que gera a supremacia racial. Então, esse pensamento, né, de uma linhagem, ele faz surgir uma deficiência, como vocês puderam observar, né? Até biológica, na compreensão também de toda a existência, compreensão humana. Restringir a existência só aos seus iguais é minimamente bizarro. Então, a hemofilia, ela não é uma coisa exclusiva, assim, da realeza ocidental. Ela também ocorreu em outros continentes. Tá no texto complementar que tá aqui com vocês, né, na nossa árvore. E vai falar dos árabes também, como eles, eles também promoveram isso.
E assim, nós finalizamos a segunda parte da nossa, do nosso tema da desigualdade racial. É um tema muito extenso. E se a gente parar para observar, a disciplina inteira é sobre desigualdade racial, né? Então, bons estudos. Qualquer coisa, estamos aí no fórum. E eu acho muito curioso que quando eu gravo em casa, parece que eu tenho mais liberdade para falar do jeito assim, mais despojado, né? Quando eu tô lá na gravação, eu fico um pouco mais séria. Então, vamos aproveitar esses momentinhos que eu tô um pouco mais despojado. Vou aproveitar, na verdade, para me comunicar com vocês. Espero que tenham bons estudos. Se empenhem no fórum, hein? Três pontos na A1 e assim que parar a 1, mais 3 pontos na A2. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não sei quanto tempo já se passou, já perdi um pouco aqui, eu não sei como a, funciona aqui o tempo da gravação. Mas é isso. Bons estudos e vejo vocês na próxima aula.